E antes de entrar nesse ponto da stablecoin, acho que é interessante agora do corte, né? Que viralizou do Casta lá. Ah, é verdade, tem um corte, tava no TubaCast. Inclusive, teve gente falando que tu era marxista por conta desse corte. Ah, não. Meu Deus do céu. Lá vamos nós de novo. Dá até pra pegar, acho que eu botei na pauta aí, no gráfico, que tu fala que ao longo dos anos a produtividade aumentava e a remuneração aumentava também. Porém, em 71 nós tivemos o aumento da produtividade, porém a remuneração ficou estagnada. E aí nessa hora a gente falou, não, que ele já percebeu que o Marx estava certo, que realmente o capitalismo não funciona. Quando na verdade era justamente o contrário, né? Era outro fator. Você conseguiu pegar aí, Natan? Exatamente. Não, cara, nossa, é muito louco, cara. Tem hora que eu sou marxista e tem hora que eu sou fascista. Não, eu fico inacreditável. É complicado, cara, porque quando você tenta falar sobre como o sistema funciona, você é atacado pelas duas cartilhas. Porque o nosso sistema é assim, né? 0,01%, não é nem 1%, esquece, 0,01% se beneficia da máquina. E o interesse desse 0,01% é que o resto das pessoas se divida ao meio e briguem entre si. Então, se você é doutrinado para enxergar o mundo entre esquerda e direita, para quem só tem um martelo, tudo é prego. Então, é impossível você dialogar com pessoas que foram doutrinadas numa cartilha, porque tudo aquilo que não encaixa na cartilha delas, automaticamente faz parte da cartilha oposta. Então, realmente é muito difícil, mas o que eu tento fazer quando eu trago esse gráfico é explicar como o sistema funciona. Isso não quer dizer nada em relação a marxismo, capitalismo, né? Porque isso aqui não é uma opinião ideológica, isso é uma constatação de um fato. Nós, teoricamente, vivemos num grande regime globalizado capitalista desde o final da Segunda Guerra Mundial, certo? Sim. 1944, Acordo de Bretton Woods, hegemonia norte-americana, uma democracia capitalista começa a fazer sua super esfera de influência e nós vivemos desde então num mundo hegemonicamente norte-americano, majoritariamente inspirado no eixo ocidental e algumas nações orientais pelos ideais de uma democracia capitalista. Desde 44 até aqui, com alguns intercalços. Porém, se você pega a situação desde 40 e poucos até agora, ela funcionou de uma forma entre 44 e 71 e de outra forma entre 71 e agora. Mas teoricamente, o regime não mudou. Sim. Então, o que mudou ali se não foi o regime? Mudou o sistema econômico. Aí você fala, mas é o neoliberalismo, né? Aí, cara, começa um monte de... Assim, os caras da esquerda falam que eu não expliquei direito, que eu tinha que botar a culpa no neoliberalismo. Os caras da direita falam que eu tô sendo marxista, que eu quero fazer socialismo, sociedade igualitária. Mas não é nada disso, cara. É muito simples. A partir de 71, um aumento na produtividade das pessoas que trabalham, e eu não estou falando só de trabalho braçal, trabalho intelectual, pessoas que trocam seu tempo para construir riqueza na sociedade e produzem riqueza na sociedade, com todas as camadas, desde os trabalhos mais simples até os mais sofisticados. Nós, como classe trabalhadora produtiva, ficamos 3, 4 vezes, isso aqui parou em 2014, tá? Se fosse extrapolar, ainda mais muito apoiado. mais, 4, 5 vezes mais produtivo. E não tivemos um aumento compensatório. Você pode tanto explicar esse gráfico, como você pode falar aquele índice do preço do McDonald's, a inflação do Big Mac, que mostra que, cara, que você tinha que trabalhar 10 vezes menos horas no passado para poder comprar um McLanche feliz do que seria o correspondente de você trabalhar para comprar hoje. Então alguma coisa tá errada. Eu também vi um post muito maneiro uma vez no Twitter do cara reclamando, pô, o meu avô tinha um emprego sem faculdade, o cara ainda conseguia ter um apartamento escondido e uma segunda família. Com um emprego. E aí veio um comentário embaixo, pô, vamos tornar as segundas famílias affordable novamente, né? Essa é a campanha do cara. E então, assim, a gente vive hoje num tempo onde o excesso de produtividade ou a capacidade de se tornar mais produtivo como sociedade não significa que a sociedade se torna mais rica, mas ela está produzindo mais riqueza. E mesmo num arranjo democrático capitalista. Não é uma crítica ao capitalismo, talvez seja uma declaração de que o nosso modelo capitalista, alguma coisa se tornou errada nele. Seria um modelo de um ideal capitalista, mas que não está capitalizando as pessoas produtivas. Porque esse seria o princípio. Qual que é o ideal do capitalismo? Se você produz riqueza, você se torna capitalizado.
O incentivo é correr atrás do capital. Você agrega valor para a sociedade devolve valor para você. Mas parece que a gente está trabalhando para sobreviver. A maioria das pessoas, 3, 4 empregos, 15 horas, 14 horas de trabalho diário, e ainda assim não consegue fazer as coisas direito. Então não é para dizer que tem que acabar com isso e virar socialista, entender por que isso aconteceu. Então, se você vai no ponto de inflexão desse gráfico, o que aconteceu em 71? O ouro deixou, o dólar deixou de ser lastrado no ouro. Pô, não é uma coincidência absurda? Né? A gente tira o lastro do dólar para o ouro e, por consequência, o lastro das outras moedas para o dólar, e a gente sai de uma economia com um câmbio globalmente fixo, ou pelo menos calculável, para uma economia onde todas as grandes nações se tornam fiduciárias de uma vez só. Nós já tivemos experimentos fiduciários no passado. A China tem um experimento fiduciário desde antes das grandes navegações. Falhou miseravelmente, mas não era um mundo globalizado, era um país super ultra recluso que fez um experimento fiduciário e faliu, enquanto outros países na mesma época usavam ouro, usavam prata. Só que 71 para frente a gente está falando de um mundo globalizado, cada vez mais interconectado e interdependente, com cadeias logísticas hipercomplexas, onde a economia global se torna fiduciária ao mesmo tempo do dia para a noite. E desde que essa mudança foi feita, a gente observou essa coisa. Aí eu faço toda uma explicação do por que a perda do lastro implica nisso. A gente não tem tempo para a explicação toda, mas encurtando, se você torna o dinheiro fiduciário, você dá para as elites e o poder estabelecido dessas nações uma impressora de dinheiro infinita. Então é claro que se a impressora infinita de dinheiro mora no quintal dessa elite, sempre que a impressora é acionada, a maior parte do que a impressora imprime vai parar no bolso de quem controla ela, entendeu? E aí concentra muito mais a riqueza, muito por conta, na minha visão, dessa falta de capitalismo e livre mercado, onde se tivesse uma concorrência de moeda, as pessoas usariam aquela moeda que é capaz de guardar, de reservar mais o valor, né? Exato, o cara tem o monopólio da impressora. Que concorrência é essa? Né? Não tem concorrência nenhuma. O cara tem o monopólio da impressora. E aí todo o sistema ele começa a ficar viciado nos contatos que conhecem o caminho que o dinheiro vai perseguir desde que ele nasce na impressora até a tentativa desse capital chegar no mercado para recuperar a economia. E o trajeto desse capital é sabotado de 1001 formas e mamado sem dó. E é só um resquício dele que chega na ponta final. Então você tem que fazer o quê? Você tem que imprimir quantidades obscenas de dinheiro. Só que a maior parte vai ser retida e você imprime até que uma hora uma parte vaza na ponta final. Só que o resultado é, vamos dar um exemplo, como consequência da pandemia Covid-19, a desigualdade aumentou absurdamente. Eu não tô falando assim, o cara empreendeu um negócio que faz delivery em casa, ele sanou uma dor do mercado e por isso ele ganhou mais dinheiro. Beleza. Né? A pandemia trouxe dores que empreendedores capitalistas solucionaram e enriqueceram sanando essa dor. Brilhante, cara. Mas a gente tá falando de atores do mundo socioeconômico que não fizeram absolutamente nada além de enriquecer. Eles estavam lá da impressora, pegaram esse dinheiro, sentaram no dinheiro colocando em ativos e aumentaram a riqueza. Né? E não produziram nada. Eu vou te dar um exemplo. Esse exemplo icônico, 2015, a GE, General Electric, ela pega de um desses lotes aí, né, da época da pós 2008, 2015. A GE pega 50 bilhões de dólares emprestado a juros praticamente zero. Esse dinheiro vem de um banco comercial que foi alimentado pelo Banco Central como parte do pacote de expansão. E aí, beleza. Então, o Banco Central imprimiu dinheiro do nada, ele cedeu esse dinheiro à troca de dívida para um banco comercial e o banco comercial emprestou esse dinheiro para a GE de graça. Pô, a GE é uma empresa industrial. A GE era a joia da indústria norte-americana, pô, de quando os norte-americanos eram uma potência industrial. A GE pega esse dinheiro para quê? 50 bi, irmão. Pô, os caras vão investir em novas fábricas, P&D, vão desenvolver tecnologias para fazer um diferencial competitivo na economia. Porra nenhuma, os caras pegaram o dinheiro e recompraram a própria ação na Bolsa de Valores. Assim, qual foi a dor que eles resolveram? Nenhuma. Qual foi o impacto daquilo na economia? Nenhum. O que a empresa melhorou depois disso? Nada. Mas como eles pegaram 50 bi que vieram da impressora e recompraram a própria ação num mercado que estava se recuperando, a ação foi catapultada para a lua. E aí, como os bônus dos acionistas e os C-levels e o conselho é tudo em função do preço da ação,
Eles se reuniram numa salinha, bateram palma um pro outro, falou, porra, excelente trabalho, bônus pra todo mundo. Muitas vezes recebem parte ainda em ações também, investindo equity. Então você vê, cara, isso é capitalismo, isso é acionismo. Isso é um cartel, isso é uma máfia, isso é um cheat, velho. Porque no modelo capitalista teórico, o certo seria eles pegarem esse dinheiro e empreender esse dinheiro na sociedade para sanar dores da sociedade e, por isso, se capitalizarem com o consumo dos produtos e dos serviços que eles oferecem. Que seria, para mim, brilhantemente uma grande máquina capitalista, cara. Vamos imprimir o dinheiro, ele vai para o banco, ele vai para a empresa vai colocar esse dinheiro na sua operação junto com a sociedade e a sociedade vai enriquecer, todos buscando o benefício do maior capital. Agora você criou um atalho no quintal dessa classe onde o dinheiro nasce e ele volta. Porque quem são os grandes acionistas? São os congressistas que liberaram o ato de expansão. Então a parada volta e se retroalimenta nela mesma. E concentra mais a riqueza em poucos, né? Essa que... E nem é concentrar riqueza, porque volta como exemplo da pandemia. O mundo não enriqueceu com a pandemia. A pandemia foi uma catástrofe. As fábricas foram fechadas, as pessoas ficaram trancadas em casa. Não teve geração de riqueza. Então, se você, num mundo que não gera riqueza, aumenta desproporcionalmente a quantidade de unidades de dólares no bolso de uma pequena parcela da população, ela não fica mais rica. Ela sequestrou o poder de compra dos outros. Ela aumentou o seu poder de compra relativo contra os outros. Isso não é enriquecimento, isso é sequestro de poder de compra. Isso não é, mais uma vez, não é para dizer que a solução para isso é uma revolução marxista, pô. Não acho que é. Não acho que uma revolução marxista é a solução para esse problema. Mas eu acho que esse modelo de capitalismo está quebrado. E ele está quebrado porque o dinheiro se tornou imaginário. E se o dinheiro se torna imaginário, nossas relações econômicas perdem a noção da realidade e da real escassez dos recursos naturais. Vivemos num mundo finito, regulado por economias que têm dinheiro infinito. É claro que vai dar errado. Sim, tanto que a gente observa ainda o S&P 500 cotado em dólares, é uma subida absurda de 2008 para cá, porém pegando o S&P, pode colocar o gráfico aí, por favor, Nathan? Em ouro, já é algo completamente diferente, né? Então, esse aí mesmo. Então a gente consegue ver o gráfico do S&P, que é esse daqui, o do ouro, que... Não, o do S&P é o verdinho, na verdade. Aí esse aqui é o S&P cotado em ouro e depois a cotação do ouro. Então a gente consegue observar que o topo mesmo que... antes de 2000, né? Que o S&P teve foi até 70, próximo de 71 mesmo. E depois teve uma grande queda, né? Porque deixou de ser lastreado, o ouro começou a subir. E só teve uma subida muito grande lá na bolha.com e depois nunca mais se recuperou, né? Que louco, né? As coisas medidas em ouro é outra coisa. Se você medir o preço do Big Mac em ouro, você vai ver que o ouro preservou o valor. Sim. Né? Então essa máxima do S&P aí em verde não é bem uma máxima assim, né? Tanto que hoje a gente tem o S&P nas máximas, Bitcoin praticamente nas máximas também, emergentes nas máximas, tá tudo nas máximas. Ouro nas máximas. O que acontece é que o dólar que realmente tá virando pó. A gente tá precificando a abundância do dólar. Né? O pessoal fala assim, ai, Casta, Bitcoin pode valer $1 milhão no futuro? Eu falei, claro que pode. A questão é, o que $1 milhão vai comprar valer, né? No futuro? Quantas casas ele compra? Será que ele compra um kitnet na Paulista? Talvez nem isso. Então não adianta o Bitcoin valer $1 milhão. A questão é o quanto que isso compra de comida, de casa, de petróleo, de soja, entendeu? De recursos naturais que a gente precisa para funcionar como sociedade. Tanto que deveria ser algo básico, né? Conforme tem mais produtividade, as coisas vão ficando mais baratas, só que ao mesmo tempo que a gente tem uma impressão cada vez maior de dólares, a verdade é que o que deveria estar ficando mais barato, a moradia, a gasolina, a alimentação, vai ficando cada vez mais caro. Mas se você precifica isso em algo que consegue preservar o valor, como ouro, como Bitcoin, tudo fica mais barato, né? Tanto que teve o lançamento do iPhone, é 17 agora, né? 17 e em Bitcoin é o iPhone mais barato da história, né? Que é 0,007 Bitcoin, se eu não me engano. Nunca foi tão barato comprar um iPhone em Bitcoin. Sim. Em dólar não, aí o dólar só sobe mesmo a cada ano que tem reajuste, né? É por isso que a galera não entende quando vai especular o ativo. Tem muita gente que descorrelaciona a macroeconomia ou descorrelaciona, né, a moeda fiduciária do que a gente tem hoje. Enquanto o Bitcoin ele não se torna moeda de curso, você necessariamente está entrelaçado ainda ao dólar que está ali operando no mercado. Então não adianta, foi como o Cassa falou. Ok, o Bitcoin vai valer $1 milhão, mas o que a gente consegue comprar com $1 milhão daqui a alguns anos, entendeu? Provavelmente nada. Pelo andar da carruagem,
né? Que você só imprime, só joga estímulo, só imprime, só joga estímulo, tá um círculo vicioso de impressão monetária, o que ele vai valer essa moeda no futuro? Né? A gente tinha que ter um índice do Bitcoin corrigido pela inflação, velho. Porque, por exemplo, o Bitcoin hoje é 116 e o Bitcoin no ciclo passado, em 2021, a 70, será que o poder de compra de 70 em 21 era melhor do que os 115, 116 hoje? Se fosse, então o Bitcoin só empatou. Ele nem pegou uma nova máxima histórica. E aí vai no que você considera inflação. Se for o CPI, beleza. Acredito que vai ser mais. Agora, se for inflação real, a emissão de mais dólares, aí já é outra coisa. Já é outra coisa, né? Então, eu acho que é um grande jogo de xadrez também. A galera critica bastante quando o Casta falou, né? Acho que por falta de também da interpretação. Mas é isso. São pautas e questões que têm que ser colocadas na mesa, porque é tudo interpretativo. Você tem os números lá, são concretos, os números estão ali, a mostra para todo mundo ver. Basta você colocar na mesa e falar, ok, esses são os caminhos que o mundo está levando, né? A base monetária está indo para esses caminhos aqui. O que a gente faz agora? A gente não consegue competir com esses caras, né? Existem formas de se proteger disso, né? Por isso que vem também muita ideologia do Bitcoin, né? É uma forma de você conseguir se proteger, talvez, de um possível impacto dessa impressão, desse ciclo infinito de impressão monetária. Então eu acho que, mas assim, são pautas que tem que ser colocado na mesa, né? A galera às vezes leva muito para um lado, tipo, ok, não, você é isso, você é aquilo e tal, mas vamos colocar aqui na mesa, a gente só tá vendo qual é a melhor possibilidade, o melhor caminho que todo mundo pode tomar. Cara, eu já nem leio mais os comentários. Né? Eu já nem leio. Quando o Casta fala do efeito quintilhon, acho Cantilhon, que é o nome. Cantilhon. Aí que os marxistas já começam a gritar, não, é isso, tá concentrando muito. Como é que eles falam? Playboyzinho da Faria Lima aprendendo sobre Marx. Uma coisa assim. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.